A verdade mais difícil não é que o mundo tenta controlar você. É que na maior parte do tempo ele nem precisa. Você já chega obediente aos impulsos, aos medos, à aprovação, à pressa, ao ruído. Você chama isso de liberdade porque pode escolher entre 1000 caminhos. Mas os filósofos antigos fariam uma pergunta incômoda. De que vale escolher muito se você não governa a si mesmo? Neste vídeo, você vai entender por que aquilo que chamamos de liberdade talvez seja apenas uma forma educada de servidão. E mais importante, vai perceber como a filosofia, sobretudo a estoica, oferece algo mais útil do que consolo. Um caminho para recuperar presença, firmeza e paz interior em um mundo que lucra com a sua distração. Costumamos imaginar a liberdade como a ausência de limites. Poder ir, vir, falar, trocar, comprar, desistir. Mas para pensadores como Epicteto, um homem que nasceu escravo e ainda assim ensinou liberdade ao mundo, a questão era outra. Livre não é quem faz o que quer. Livre é quem não é arrastado por aquilo que não controla. Essa inversão muda tudo. Porque de repente o cárcere não está apenas nas leis, nas pressões ou nas circunstâncias. Ele pode estar dentro, no desejo que manda em você, na opinião alheia que decide o seu humor, na ansiedade que sequestra o presente antes mesmo que o dia comece. Pense na vida moderna. Você acorda e antes de ouvir a própria mente já consulta a voz do mundo. Notificações, manchetes, mensagens, comparações. Alguém em algum lugar já determinou o ritmo da sua manhã. E então você passa o dia reagindo. Reage ao trânsito, ao chefe, ao algoritmo, ao silêncio de alguém, ao medo de fracassar, à necessidade de parecer bem. Parece movimento, mas muitas vezes é apenas condicionamento. Parece escolha, mas frequentemente é impulso com aparência de decisão. Os estoicos não viam isso como fraqueza moral apenas. Viam como desordem da alma. Não porque sentir seja errado, mas porque viver sem examinar o que nos move é entregar a direção da própria vida a forças cegas. Sêneca observou que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E essa frase, repetida tantas vezes, ainda incomoda porque continua verdadeira. Grande parte da nossa prisão é antecipada. Sofremos pelo que talvez aconteça, pelo que pensam de nós, pelo que perdemos, pelo que ainda não somos. E enquanto isso, a vida real, a única que existe, passa sem ser habitada. Aqui está outra verdade difícil. Muitas pessoas não querem realmente ser livres. Querem conforto. Querem certeza. Querem um roteiro que as poupe do peso de escolher com responsabilidade. A liberdade assusta porque ela cobra maturidade. Se você não pode culpar o destino por tudo, nem o passado por sempre, nem os outros por cada dor, então resta uma tarefa mais exigente: tornar-se responsável pelo modo como responde ao que vive. E isso é menos agradável do que parece. É por isso que tanta gente prefere a queixa. A queixa dá a ilusão de inocência. A disciplina, ao contrário, exige coragem silenciosa. Mas a filosofia não entra aqui para humilhar. Ela entra para acordar. Marco Aurélio, cercado por guerras, perdas e deveres imensos, escrevia para si mesmo como quem tenta recordar o essencial em meio ao caos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba a delicadeza e a dureza dessa ideia. Ela não promete controlar o mundo. Promete algo mais raro: não ser destruído por ele cada vez que ele se recusa a obedecer à sua vontade. Na prática, isso significa compreender que o medo nem sempre é um inimigo. Às vezes ele é apenas o sinal de que você está tentando garantir o que nunca esteve em suas mãos. O futuro, a permanência, a aprovação, o sucesso sem risco. Quando você exige essas garantias, torna-se escravo delas. E então negocia sua paz por previsões, sua dignidade por aceitação, seu tempo por reconhecimento, sua verdade por pertencimento. Talvez você já tenha vivido isso sem nomear. Fique em um trabalho que o esvazia não apenas por necessidade, mas por medo de decepcionar expectativas. Permanece em relações onde não há respeito, porque o vazio parece mais ameaçador do que a dor conhecida. Adia decisões importantes porque espera sentir certeza absoluta. Só que essa certeza quase nunca vem. E enquanto você aguarda uma segurança perfeita, a vida vai sendo vivida por adiamento.
Se esta reflexão fizer sentido para você, inscreva-se no canal e deixe nos comentários uma pergunta honesta. Em que parte da sua vida você ainda confunde conforto com liberdade? A partir daqui, a pergunta deixa de ser o que me prende e passa a ser por que eu consinto. E essa é uma virada decisiva, porque nem toda prisão é imposta. Algumas são decoradas por hábitos, recompensas rápidas e narrativas repetidas. Você diz eu sou assim, quando talvez devesse dizer eu me acostumei assim. Diz esse é o meu jeito, quando às vezes é apenas uma defesa antiga, um medo treinado, uma identidade construída para sobreviver, não para florescer. Os filósofos sabiam que o ser humano raramente é derrotado de uma vez. Ele é cedido aos poucos, um pequeno auto-engano para evitar desconforto, uma concessão ao vício do reconhecimento, uma fuga da solidão interior, uma distração constante para não encarar a própria vida em silêncio. E então chega o dia em que a pessoa já não sabe distinguir o que deseja do que foi ensinada a desejar. Essa talvez seja a forma mais sutil de escravidão. Querer com sinceridade aquilo que a sua fraqueza escolheu por você. Nietzsche, por outro caminho, também desconfiava da liberdade superficial. Para ele, tornar-se quem se é exigia atravessar a dor de abandonar máscaras, moralismos automáticos e valores herdados sem reflexão. Não era uma jornada confortável. Era uma ruptura. Porque ninguém se torna inteiro sem antes perceber quantas partes de si foram montadas para agradar, temer ou caber. E aqui surge outra inversão importante. O sofrimento não destrói necessariamente a liberdade. Às vezes revela onde ela ainda não existe. A dor mostra nossas dependências. A perda revela onde colocamos nossa identidade. O fracasso expõe se nossa dignidade estava no esforço ou no resultado. Quando tudo vai bem, é fácil confundir estabilidade com sabedoria. Mas quando a vida retira apoios, sobra o que é seu de fato. E muitas vezes descobrimos que sabíamos administrar a imagem, não a alma. No cotidiano, isso aparece de forma simples. Basta um comentário ácido para arruinar um dia inteiro. Basta um erro no trabalho para você se sentir sem valor. Basta alguém não responder uma mensagem para a mente fabricar abandono. Repare, o fato acontece fora, a queda se completa dentro. É aqui que a filosofia deixa de ser teoria e se torna treino. Entre o acontecimento e a reação, existe um espaço. Pequeno, às vezes quase invisível. Mas é nesse espaço que mora a liberdade possível. Não a liberdade grandiosa dos discursos, a liberdade concreta de não dizer tudo o que a raiva pede. De não acreditar em todo pensamento ansioso. De suportar um instante de desconforto sem correr para a fuga habitual. De aceitar que sentir dor não é o mesmo que ser derrotado. De perceber que controle não é dominar o mundo, mas ordenar a própria resposta. Parece pouco, mas é aí que uma vida começa a mudar de eixo. Os estoicos insistiam em algo que o nosso tempo reluta em ouvir. Paz não é consequência de circunstâncias ideais. É fruto de uma relação mais lúcida com a realidade. Quem precisa que tudo se alinhe para ficar bem viverá em guerra quase permanente. Quem aprende a distinguir o que depende de si daquilo que não depende, descobre uma forma de força que não faz barulho. Não é passividade. Não é resignação vazia. É maturidade espiritual. É parar de discutir com o inevitável para começar a agir sobre o possível. Isso também transforma a ideia de fracasso. Porque fracassar para a mentalidade comum é não conseguir o que se queria. Mas, para uma visão mais filosófica, o fracasso mais grave talvez seja outro. Perder a si mesmo enquanto tenta vencer por fora. Há pessoas admiradas, bem-sucedidas, desejadas e profundamente servas. Servas da própria imagem. Servas da produtividade. Servas da comparação. Servas da necessidade de nunca parecer fracas. E há pessoas feridas, anônimas, limitadas pelas circunstâncias, mas interiormente mais livres, porque não entregaram o centro de si ao julgamento do mundo. Liberdade, então, não é uma porta aberta. É uma estrutura interna, uma espécie de eixo. É poder permanecer íntegro quando o elogio chega e quando não chega. Quando o plano funciona e quando falha. Quando a companhia fica e quando parte.
é não depender da ordem externa para preservar a ordem interior. E isso não se conquista em um dia de clareza, mas em muitos dias de prática invisível. Talvez a pergunta certa não seja: sou livre para fazer o quê? Mas sou livre de quê? Livre da necessidade de aprovação? Livre do hábito de adiar a própria vida? Livre do medo de desagradar? Livre da raiva que sempre encontra um motivo? Livre da ansiedade que exige garantias impossíveis? Livre da narrativa de que você só terá valor quando finalmente provar algo a alguém? Se essa pergunta for feita com sinceridade, ela pode ferir. Mas é uma ferida limpa, porque dela nasce uma responsabilidade serena. Você começa a perceber que a vida não exige perfeição, exige presença. Não exige invulnerabilidade, exige honestidade. Não exige que você nunca caia, exige que não transforme cada queda em identidade. O ser humano não se liberta eliminando toda a dor, mas deixando de servir cegamente ao que sente. No fim, os filósofos talvez nos diriam algo que o nosso tempo considera severo demais. Você não será salvo por mais opções, mais velocidade, mais validação ou mais distração. Se não houver governo interior, toda abundância externa se tornará outra forma de dependência. E se houver governo interior, até em meio ao caos, ainda restará dignidade. A liberdade não começa quando o mundo finalmente abre espaço para você. Ela começa quando você deixa de se ajoelhar por dentro, diante de tudo aquilo que nunca mereceu governar sua alma.